Brasileiro é detido pelo ICE, tenta fugir e é preso por agressão a agente federal na Filadélfia. Adolescente mata os pais e rouba dinheiro da família para planejar atentado contra o presidente Trump. Na Flórida, universidades fecham parceria com o ICE e estudantes, pais e professores estão preocupados. O final de semana foi marcado pela Expo Brasil, um dos maiores eventos da nossa comunidade nos Estados Unidos. E na Universidade de Harvard, Brasil Conference reúne estudantes e celebridades. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro de 20 anos foi preso na Filadélfia acusado de uma série de crimes, entre eles agressão contra um agente federal. Tudo aconteceu quando ele tentou escapar da custódia do ICE neste mês. Esse brasileiro já havia sido preso anteriormente. O procurador-geral dos Estados Unidos disse que o brasileiro está sob custódia do governo, aguardando indiciamento e julgamento. Ele está sendo denunciado por agredir e intimidar um agente federal, resistir à prisão e tentativa de fuga. A imagem do brasileiro não foi divulgada, mas na nota do Departamento de Justiça o nome é revelado. Se trata de Emanuel Fernandes Calisto, de 20 anos, um brasileiro imigrante ilegal que vivia na Filadélfia. A denúncia criminal alega que em uma operação deste mês, o ICE prendeu Emanuel e durante o transporte, mesmo algemado, ele tentou escapar. O brasileiro agrediu um oficial e conseguiu fugir, ficando escondido em uma casa até ser localizado horas depois pela SWAT. O Departamento de Justiça revelou ainda que esse brasileiro entrou nos Estados Unidos pela fronteira sul e violou suas condições de permanência ao ser preso por outros crimes cometidos também na Filadélfia, incluindo casos separados de estrangulamento e agressão, todos no ano passado. Essas acusações ainda estão pendentes e Emanuel respondia a elas em liberdade. Agora, ele está em um centro de detenção do ICE e seu futuro ainda é incerto. As autoridades não revelaram se ele será deportado ou se vai responder pelas acusações e cumprir pena aqui nos Estados Unidos. A Polícia Federal do Brasil anunciou a prisão de um traficante internacional que figurava na difusão vermelha da Interpol. O homem era procurado aqui nos Estados Unidos e participava de um esquema de distribuição de cocaína que envolvia indivíduos ligados a cartéis mexicanos. O traficante de 34 anos é um cidadão da República Dominicana. Ele foi preso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após desembarcar na cidade. De acordo com as autoridades norte-americanas, o estrangeiro integra uma organização criminosa responsável pela distribuição de cocaína do Texas para a Filadélfia. Com o preso, os policiais brasileiros apreenderam também um passaporte espanhol falso. Agora, o traficante permanece detido no Rio, enquanto as justiças do Brasil e dos Estados Unidos viabilizam a sua extradição para cá. Universidades públicas da Flórida assinaram uma parceria com o Serviço de Imigração, o ICE, que preocupa pais, alunos e professores. A partir dos próximos dias, policiais dos campos vão poder atuar como oficiais de imigração na fiscalização de estudantes estrangeiros. Os oficiais vão ganhar poder parecido com o de um agente do ICE. Vão ter direito de interrogar imigrantes suspeitos, estudantes sem status e, em alguns casos, até mesmo prender sem necessidade de mandado judicial. A medida, que foi autorizada pelo governador Ron DeSantis em fevereiro, deve entrar em vigor nos próximos dias e alinha o Estado com as políticas migratórias do presidente Donald Trump. Desde o início da nova administração, mais de 500 estudantes, professores e pesquisadores tiveram seus vistos revogados em todo o país. Na Universidade da Flórida, 8 alunos já perderam o direito de permanência. Dentro das faculdades do estado, o aumento da fiscalização está gerando insegurança, pânico e medo, principalmente entre alunos estrangeiros dos principais centros estudantis como University of Florida, University of South Florida, University of Central Florida e Florida Atlantic University. Em toda a Flórida, 200 agências policiais do estado, dos municípios e dos condados também firmaram esse acordo com o ICE e já estão fiscalizando imigrantes nas ruas e rodovias.
Uma ONG especializada em empoderar mulheres está oferecendo um curso gratuito em português e também em inglês voltado para as brasileiras. A ideia é ajudar a comunidade feminina imigrante a superar os desafios do dia a dia, entender o sistema educacional e pensar no futuro dos filhos, além de fazer networking. A Carolina Camargo tem mais informações. Uma das principais dificuldades das mães nos Estados Unidos é entender e aprender a navegar o sistema educacional norte-americano em busca das melhores oportunidades para seus filhos. Pensando nisso, a organização pró-imigrantes New Woman New Yorkers vai oferecer pela primeira vez o programa Gen Connect para brasileiros em parceria com o Departamento de Educação da Big Apple. O nosso objetivo com esse programa é um programa voltado, então, para mães ou guardiãs brasileiras que residem em Nova York e que tenham um filho adolescente acima de 12 anos. E esse programa ele vai ser oferecido em conjunto para essas mães ou guardiãs e para os filhos. E o nosso objetivo para esse programa é ajudar essas mães a se conectarem com esses filhos adolescentes, né? E entender melhor também as oportunidades universitárias que esses filhos vão ter aqui em Nova York, né? Ou nos Estados Unidos em geral. E também encontrar opções de carreira para toda a família. Além de discutir dificuldades do dia a dia, oportunidades em universidades, bolsas de estudo e direcionamento profissional, as sessões também pretendem debater questões psicológicas e realidades vividas pelos imigrantes. Existe essa questão das famílias imigrantes que largaram tudo, por exemplo, né, trazendo essa realidade para o brasileiro. Largaram tudo no Brasil, vieram para os Estados Unidos e estão se sacrificando pelos filhos, né? E aí, de algum modo, pode ser que exista também uma pressão em cima desses filhos para que eles sejam bem-sucedidos, né, aqui no país. Então, nós também vamos trabalhar bastante essa questão para ajudar nessa comunicação, para que esse filho consiga tomar uma decisão baseada no que é importante para ele e ajudar a família a navegar todas essas etapas, né? O primeiro passo é se inscrever para uma sessão informativa online no site que aparece aqui na tela, para entender melhor o propósito do curso e tirar dúvidas. Depois serão 8 encontros presenciais aos sábados. Lembrando que é preciso ser residente de Nova York e ter um filho de 12 anos ou mais matriculado na rede pública. É um programa gratuito para famílias brasileiras, que vai acontecer em Astoria, em uma escola pública, das 10 da manhã à 1 da tarde. E ainda mais passando, né, por essas questões que nós estamos passando agora, trazer um programa como esse, né, que pode acalentar o coração, né, dessa comunidade brasileira que pode estar passando por alguns conflitos. No próximo bloco, adolescente mata os pais e rouba dinheiro da família para planejar atentado contra o presidente Trump. E a gente fala do ataque terrorista à casa oficial do governador da Pensilvânia neste final de semana. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Em Wisconsin, a polícia divulgou novos e impressionantes detalhes da história do adolescente que matou a mãe e o padrasto no início do ano. Agora, as autoridades apontam que o garoto fez isso como parte de um plano muito maior, que incluía a morte do presidente Donald Trump. O jovem Nikira Keisap, de 17 anos, foi levado a uma audiência na corte, onde foram revelados detalhes impressionantes de um plano de conspiração muito maior do que a polícia imaginava. No dia 11 de fevereiro, ele matou a tiros a mãe e o padrasto. Depois, permaneceu na casa por mais 12 dias com os corpos dos dois. Victim B body appeared to have been deceased for some time, was unable to definitively identify who it was. Nikira queria ter acesso ao dinheiro dos pais. Depois que conseguiu $14 mil e a arma do padrasto, ele pegou o carro e foi para Kansas, onde acabou detido pelas autoridades. A promotoria encontrou registros de mensagens de celular e nas redes sociais com grupos neonazistas. As conversas indicavam que o rapaz iria comprar drones, bombas, armas e outros itens para matar o presidente Donald Trump. A ideia dele era fomentar o caos, uma revolução política no país e salvar a raça branca. O caso surpreendeu as autoridades.
Nikira permanece preso com uma fiança de US$ 1 milhão. O garoto vai enfrentar julgamento pelo caso como adulto. Autoridades federais investigam um caso chocante de um incêndio criminoso à casa oficial do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, em Harrisburg. Isso aconteceu no final de semana. Segundo as investigações, na madrugada, um homem pulou a cerca da propriedade, invadiu o prédio e ateou fogo antes de fugir. Oficiais que faziam a segurança da casa acordaram o governador, a sua esposa, os 4 filhos do casal e os 2 cachorros da família e levaram todos para um lugar seguro. Embora ninguém tenha ficado ferido, partes da casa foram devastadas pelo incêndio. O motivo do ataque ainda não é conhecido. A polícia prendeu o suspeito, Cody Balmer, de 38 anos, cerca de 12 horas depois. O promotor distrital do condado planeja acusar Balmer de tentativa de homicídio, terrorismo, incêndio criminoso qualificado e agressão agravada. No Oriente Médio, Israel atacou o norte de Gaza, destruiu a última parte funcional do maior hospital do enclave e estruturas também do Hamas. Enquanto isso, seguem os esforços por um cessar-fogo novo na região com libertação de reféns. Matias Brotero tem as últimas informações. O governo israelense trabalha numa proposta de cessar-fogo em que 10 reféns seriam libertados. De acordo com a imprensa libanesa, a trégua duraria 45 dias. No período, Israel abriria passagens, permitiria o envio de ajuda humanitária e reposicionaria tropas em Gaza. Além disso, aconteceriam negociações sobre a segunda etapa do acordo. Entre os reféns que seriam libertados está o israelense-americano Edan Alexander. A família pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajude nas negociações após o Hamas divulgar um vídeo do sequestrado em cativeiro. O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos diz apoiar a proposta, mas reforçou que busca um acordo que traga todos de volta. Hoje, o exército israelense divulgou vídeos que mostram ataques contra estruturas do Hamas, incluindo uma fábrica de armas do grupo terrorista e da Jihad Islâmica. Israel afirma ter atingido 35 alvos terroristas em 24 horas. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a Brasil Expo que rolou na Flórida neste final de semana. E a gente fala das mudanças das regras de imposto de renda no Brasil, que podem colocar em problema quem vive por aqui e não declarou saída definitiva por lá. Orlando, na Flórida, teve um final de semana agitado, com muitas oportunidades de negócios, empreendedorismo e networking. Pois é, olha que aconteceu uma das mais famosas feiras de comércio da região, que é considerada uma vitrine para a nossa comunidade, a Expo Brasil. 2 dias de exposições, 135 estandes com os mais diversos produtos e serviços, mais de 4.000 visitantes. Não acredito, pastel. É hoje que eu mato a minha vontade. Pastel, açaí. Açaí a gente traz diretamente da Amazônia, né? Que você tem uma troca não só com o público, mas com os próprios empresários. Então é um network onde você conhece diversas empresas dos mais diversos segmentos. E é uma oportunidade também da gente mostrar a nossa empresa. É uma oportunidade incrível para ficar ainda mais próxima da comunidade brasileira. Foi com esse recorde de público que a Expo Brasil encerrou a temporada 2025 da maior e mais importante feira de empreendedores brasileiros da região do Central Florida. A gente introduz os negócios brasileiros na comunidade americana. É a conexão que a gente cria com esses empresários, com os investidores, as pessoas que estão começando negócios aqui e muitos que já têm negócios, mas não sabem como expandir. E também querem estar inseridos em um ambiente ativo de networking, de convivência, de geração de negócios e compartilhamento de resultados. Esse é o 5º ano da Expo Brasil aqui na cidade de Orlando e cada ano os expositores se superam. É o caso do David Pimentel, que é a primeira vez que você está participando aqui da feira. Sim, cara, é a primeira vez que nós estamos na feira aqui na Expo Brasil Orlando. É uma feira impressionante. Isso porque Orlando já se tornou a capital dos brasileiros nos Estados Unidos. Orlando é a capital dos brasileiros e a capital dos negócios, que está virando aqui nos Estados Unidos, não somente para os brasileiros, mas também para os americanos. Empreendedores com larga experiência em outras regiões do país estão apostando em Orlando como a nova capital do empreendedorismo brasileiro.
Nós somos uma empresa já que está estabelecida em Massachusetts já faz muitos anos e viemos para o estado da Flórida ano passado. E aqui a gente está tendo vários contatos com vários outros profissionais, até médicos na área da saúde. É a nossa vitrine para mostrar, como você falou, para essa grande comunidade crescente, né, aqui em Orlando, em toda a região, que a gente está presente como uma universidade, um centro universitário brasileiro. Esse tipo de feira representa para a gente um avanço, sabe, assim, para a comunidade brasileira poder, assim, se aproximar mais. Eu estou realmente encantada e muito feliz de ter vindo e, se Deus quiser, ano que vem estarei aqui novamente. Também teve visitante que ficou sabendo da Expo Brasil por meio do Américas no Ar. O senhor veio de Washington para cá? Sim, graças a vocês. Eu vi a matéria e fiquei assim, opa, tenho que participar. Tive que fazer as malas correndo e estou aqui. Iniciar um novo negócio, uma nova vida nos Estados Unidos, com certeza ele tem muito interesse em assistir diariamente as notícias que vocês divulgam, porque é o dia a dia do brasileiro nos Estados Unidos. A barraca da Record Américas foi uma das mais visitadas. Além de muita diversão e prêmios, quem passou pelo estande ficou por dentro da programação da única emissora brasileira que tem um telejornal que é produzido e exibido em português nos Estados Unidos e Canadá. E hoje foi muito legal receber o feedback das pessoas que nos acompanham o Américas no Ar, inclusive falam desse impacto que o jornal tem tido na vida delas, né, acompanhando as notícias aqui, então é muito satisfatório. Somos todos brasileiros e ter a oportunidade de conhecer outras empresas que falam a mesma língua num país diferente, acho que muda tudo. Record está de parabéns, está apoiando a comunidade brasileira. Para os idealizadores, o sucesso reflete o crescimento e a confiança do empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. O grande objetivo da Expo Brasil desde o início sempre foi esse, foi impactar a vida da comunidade brasileira mesmo. A gente quer que o empreendedorismo brasileiro seja visto aqui nos Estados Unidos como um canal de bênção e um canal de muitos negócios aqui nos Estados Unidos para brasileiros. Agora a gente tem um recado importante para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. A Receita Federal anunciou que quem não deu saída definitiva do nosso país e está morando nos Estados Unidos pode ter problemas com o fisco se não declarar imposto de renda lá no nosso país. A medida atinge os brasileiros que não deram saída definitiva do Brasil e estão no exterior, a turismo ou residindo temporariamente. É preciso checar junto ao seu contador no Brasil se essa regra se aplica para o seu caso. Se ele confirmar a necessidade, o brasileiro imigrante vai precisar declarar o imposto de renda no nosso país. O procedimento pode ser feito online pelo site da Receita Federal. Quem saiu do Brasil em definitivo ou caráter temporário, mas passando a condição de não residente, não precisa declarar. Nesse caso, ele deverá apresentar a declaração de saída definitiva do país, que pode ser preenchida online no site da Receita. Depois disso, a renda recebida no exterior não será mais tributada no Brasil, somente no país onde é residente, de acordo com as regras locais. Haverá tributação, no entanto, sobre rendimentos de aplicações financeiras feitas no Brasil. Fique atento. E atenção para as últimas horas do envio da declaração de imposto de renda à Receita Federal norte-americana. Termina amanhã, dia 15, o prazo para prestação de contas com o Leão. E quem não cumprir vai estar sujeito a multas. Vale lembrar que a declaração do imposto de renda de empresas e pessoal é obrigatório e o não cumprimento pode causar problemas legais aos contribuintes. Se você faz parte do grupo que ainda não declarou, é importante solicitar até amanhã a prorrogação do prazo. Para isso, entre em contato com o seu contador. O IRS pode aceitar o pedido de extensão para um prazo de até 6 meses e essa medida pode evitar penalidades. Mudando de assunto, mais pessoas estão tendo câncer em idade mais jovem. Essa é uma tendência que está sendo registrada em todo o mundo. Só para se ter uma ideia, entre os anos de 1990 e 2019, os casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram em quase 80%. Katie is the perfect girl. Ready to do this? Let's do it! Kate Thurston está acostumada com os holofotes, mas agora a ex-estrela de reality show está usando sua plataforma para compartilhar uma nova luta. But then you get the call, as firm as it can be, that this is cancer. Aos 34 anos, ela descobriu um câncer de mama em estágio 4. When I was first diagnosed, I thought I was going to be some rare,
unique scenario of this young breast cancer patient. And then as I started to do research, it's common. Kate lembra que ficou chocada ao descobrir que a doença é cada vez mais comum entre os mais jovens. O estudo mais recente sobre o assunto acaba de ser publicado na revista científica JAMA e mostra, por exemplo, que casos de câncer gastrointestinal em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 15% em um período de 10 anos e os diagnósticos de câncer de mama subiram 8%. A grande questão é o porquê de tantos casos nos mais jovens. Diet may be a reason why, Western diet in particular. O especialista Joel Gabre diz que a medicina tenta entender o aumento de casos de câncer nos mais jovens, mas há indicativos de que a dieta pode estar ligada ao problema. Outra possibilidade é genética, mas mais pesquisas são necessárias. A seguir, a gente mostra como foi a viagem de Katy Perry e uma tripulação 100% feminina ao espaço. E tem os detalhes da Brasil Conference que rolou em Harvard neste final de semana. $10 milhões de moradores dos Estados Unidos estão em áreas de alerta para risco de incêndio. As autoridades chamam a atenção para quem vive nas planícies, no oeste e no sul do país. É que nessas regiões, as temperaturas quentes, os ventos fortes e condições extremas de seca criaram um ambiente propício para o desenvolvimento de novos focos. A principal área de risco abrange da Dakota do Sul até as faixas do Texas e Arizona. Desde ontem, alertas estão sendo disparados para a população. Em boa parte do país, o final de semana registrou temperaturas entre 10 e 25 graus acima da média para essa época do ano. A previsão é de que o alerta para incêndios relaxe nesta semana com a chegada de uma frente fria bem no centro do país, que deve amenizar o calor e trazer chuvas para regiões que sofrem com uma seca. Vamos dar uma olhada aqui na previsão no nosso telão? A gente começa lá pela área de Boston, previsão já é de chuva com trovoadas. Nova York e Washington, sol entre nuvens. Ainda com bastante pancada de chuva prevista para Norfolk amanhã. Em Atlanta, a mínima de 45 e na Flórida, máxima registrada de 87 em Jacksonville, com sol na costa leste. Em New Orleans, muito sol e calor, máxima de 79. Em Brasil, a gente tem mínima de 67, máxima de 86. San Antônio, sol entre nuvens com máxima de 84. El Paso vai ficar encoberto o dia inteiro, máxima de 83, mínima de 63. Albuquerque tem previsão de chuva ao longo do dia, gente, máxima aí de 87. Phoenix, sol entre nuvens, máxima de 94. Los Angeles, a gente já tem tempo encoberto. Las Vegas, o mesmo cenário com mínima de 67. São Francisco, sol entre nuvens também, mínima de 54, máxima de 62 graus. Rolou hoje a primeira viagem espacial com uma tripulação 100% feminina da empresa Blue Origin. O voo até a órbita da Terra foi um sucesso e acompanhado muito de perto por milhões de pessoas do mundo todo, porque uma popstar adorada estava por lá, a Katy Perry. No grupo que foi ao espaço nesta manhã tem jornalistas, produtora de cinema, cantora e cientistas. As 6 mulheres embarcaram empolgadas na nave que as levaria ao espaço sem piloto. A viagem é totalmente autônoma e durou 11 minutos. Começou com o foguete sendo lançado e a cápsula se desprendendo, levando as turistas à borda espacial. Lá em cima, as novas astronautas experienciaram a gravidade zero, viram a imagem surreal do planeta Terra e se emocionaram muito. Poucos minutos depois, a cápsula voltou à Terra e pousou em segurança. E a tripulação saiu tranquilamente, com Katy Perry se divertindo e até mesmo beijando a Terra. Esta é a primeira tripulação 100% feminina a ir ao espaço desde 1963. E a equipe de número 31 a usar o foguete Shepard da Blue Origin, que pretende popularizar o turismo espacial. A jornalista Gayle King disse que ainda não acredita no que aconteceu e que todas estavam muito tranquilas, cientes de cada etapa aprendida no treinamento. E a superestrela Katy Perry mostrou uma margarida que levou ao espaço em homenagem à filha, que tem esse nome,
e também para passar a mensagem ao mundo sobre o poder da resiliência. And then you're feeling the love when you come down, for sure, and you're feeling that strength. So I feel really connected to that strong, divine feminine right now. Mudando de assunto, um brasileiro conquistou o título de campeão pan-americano de jiu-jitsu. A competição foi realizada na cidade de Kissimmee, na Flórida, e reuniu os melhores atletas das Américas. Bruno Ayolfi Braz brilhou na categoria Master 2 de peso pluma. Ele lutou contra James Truongulongan e venceu com movimentos certeiros e técnicos. O brasileiro subiu no topo do pódio e exibiu a medalha de campeão pan-americano de jiu-jitsu. A vitória foi resultado de meses de intenso treinamento com muita preparação física e técnica. Bruno, aos 40 anos de idade, mostrou uma performance impecável e domínio de luta. Provou que idade não é um obstáculo no esporte e mostrou que quem chega preparado consegue atingir o objetivo com maestria. Agora, com o título pan-americano, o brasileiro se prepara para outras disputas nos Estados Unidos. Em Massachusetts, rolou neste final de semana o Brazil Conference, um evento que é organizado por estudantes e professores brasileiros das universidades de Harvard e MIT. O encontro tradicional reuniu personalidades, políticos, pesquisadores, membros da sociedade civil e muito mais, e promoveu a discussão de ideias e debates sobre o Brasil do futuro. Representantes de diversos setores da sociedade brasileira, incluindo autoridades políticas e empresariais vindas do Brasil e que vivem nos Estados Unidos, se reuniram para refletir sobre os desafios do Brasil e do mundo. Um tema em comum entre os participantes foi a discussão sobre as fake news e os perigos que elas representam para a democracia. Representantes do Judiciário e ministros do Supremo Tribunal Federal também participaram do evento e reforçaram a importância de combater a disseminação de notícias falsas. Na medida em que diminui a nossa crença, fé na democracia, fica fácil para alguém imaginar golpe, por exemplo. E as fake news causam um mal na vida privada e também na vida pública. O evento está em sua 11ª edição e é organizado por estudantes brasileiros de universidades americanas, incluindo Harvard e MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foram 35 painéis, mais de 60 palestras, acompanhados por um público em torno de 1.000 participantes. Outros temas abordados foram tecnologia, inteligência artificial, política, economia, saúde, ciência, influência digital e justiça. O ex-presidente Michel Temer falou das relações políticas entre o Brasil e os Estados Unidos. A relação não é de pessoa com pessoa, portanto não é de Donald Trump com Luiz Inácio Lula da Silva, mas é, como disse há pouco, do presidente dos Estados Unidos da América com o presidente dos Estados Unidos, do presidente da República Federativa do Brasil. Portanto, se houver esta compreensão de que a relação é entre instituições e não entre pessoas, a diplomacia opera. É isso aí, o Jornal Américas no Ar está terminando. A gente agradece a companhia de vocês e te espera novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.